Participaram da Santa Missa, que é a maior de todas as orações, e alguns chegaram há pouco. E para que nós possamos avançar nesses outros 3 capítulos, vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a capacidade de compreender aquilo que o Senhor quer nos falar por meio desta palavra, e mais ainda, de traduzi-la em atitudes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Paulo, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Frei, mais uma vez, obrigado pela presença do Senhor, na casa toda do Senhor. E fico muito feliz de ouvir que realmente essa palavra chegou ao coração e a concretude mesmo na vida de cada um. Quando a gente ouve os fiéis falando daquilo que absorveram e do ser igreja, nos nossos dias, a gente viu que realmente a palavra chegou, alcançou. Muito obrigado por nos ajudar. Para quem é boa noite. Viu, Padre Adriano, para quem é da roça, eu já plantei muita coisa lá na figueira. A semente pode ser boa, mas se a terra não for boa, não produz. Então a gente percebe, e outras vezes que eu vim aqui, uma comunidade muito viva, E é claro que numa terra boa, a produção é grande, como diz. Parabéns aí pela caminhada. E é muito bom, como a gente dizia ontem, a gente se dedicar à palavra de Deus. É fundamental, é mais que bom, é fundamental. E como nós dizíamos, a nossa Igreja Católica muitas vezes ainda está marcando passo, como um todo, em pegar realmente a palavra de Deus, em aprofundar. E sobretudo para viver. Bem, nós vamos então continuar, como nós falamos, não vai dar para ver tudo, eu optei por alguns textos. Vocês já recordaram algumas coisas de ontem, eu deixei ali a maquete, digamos assim, do templo. Um dos temas centrais que nós vimos ontem, é justamente quando fala que Jesus veio destruir o muro da separação, destruir a inimizade, no capítulo 3, Acho que era 3. E a partir daí, nós vamos ver hoje, vamos dar um foco no capítulo 4, que é um capítulo que vai falar da vivência em comunidade, dos desafios e como a gente deve fazer para quebrar esse muro da separação, esse muro da inimizade que divide, que a gente refletia, é muito presente ainda hoje. Nesse sentido, essa carta, ela é muito atual. Nós dizíamos, provavelmente ela não foi escrita especificamente aos Efésios, mas era uma carta circular para todas as comunidades. Mais do que nunca, ela foi escrita para a comunidade São Benedito de Santa Cruz do Rio Pardo. A gente se apossa dessa carta porque ela tem uma reflexão muito atual quando fala da igreja, quando fala da unidade, quando fala
que nós devemos estar sempre unidos. Vamos pegar o capítulo 4. A gente vai dividir em duas partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 16. Todo mundo dá uma olhada aí? Capítulo 4, do 1 ao 16. Um dos títulos de uma das Bíblias que eu estava olhando fala assim: unidade na diversidade. Aí que o bicho pega, né? Porque quando todo mundo pensa igual, é fácil viver unidos. Mas Deus, como se costuma falar, não fez duas pessoas iguais. Cada um de nós tem a impressão digital própria, né? A impressão digital mostra a beleza da criação. Nós somos únicos. Quantas pessoas vivem no mundo? Acho que 6 ou 7 bilhões, não sei bem, né? Só na China tem mais de 1 bilhão, na Índia tem mais de 1 bilhão. E não tem duas impressões digitais iguais. Assim, é claro, muito mais, não tem duas personalidades iguais. Mas é justamente nessa diversidade que revela a criatividade e o amor de Deus na criação, é que nós somos chamados a sermos único. Como vai dizer aqui a carta, porque um só é o Senhor, um só é o nosso batismo. Alguém poderia, num primeiro momento, ler para a gente? Eu acredito que todos vocês já devem ter lido, a maioria, para a gente ir degustando, né, o texto. Quem pode ler do 1 ao 16? Vai. Unidade da igreja. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna de vocação, a qual fostes chamados. Com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com carinho. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Diversidade de funções. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: quando subiu ao alto, levou muitos cativos, cumulou de dons os homens. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que antes havia descido a esta terra? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado do homem feito, a estrutura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores, mas
pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos, naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento visando a sua plena edificação na caridade. Palavra do Senhor. Obrigado. Então, o que esse texto vem a nos dizer? Lembrando, então, que a primeira parte de Efésios mostra a importância da igreja, né? Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. E essa igreja tem que estar unida. Agora, como viver essa união? São orientações que vão ser, seja no capítulo 4, como no 5, no 6. Então a gente vai relendo agora e destacando alguma frase. Antes disso, eu fiz uma anotação aqui, lembrando ontem, quando a gente falava do Gênesis, né? O projeto de Deus para a humanidade, para toda a criação, e o pecado que veio. O grande pecado é querer ser como deuses. Nós não somos deuses, mas a carta aos Efésios vai dizer, nós somos filhos. Isso é muito importante. Não podemos ser deuses, porque senão vai vir o orgulho, mas também não somos pouca coisa. Somos filhos adotivos, essa expressão que tem no capítulo 1. Deus quis, já quando Ele pensou a criação, que nós nos tornássemos filhos. O Gênesis vai dizer isso, né? Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Isso é uma grande notícia, né? Sermos filhos. Como viver então como filho? Vamos retomar aqui. Vamos acompanhar agora, retomar versículo por versículo desse texto que foi lido. Gostaria de destacar o versículo 2. Ele pede que nós sejamos o quê? Algumas virtudes. Como é que está na Bíblia de vocês? Cada Bíblia tem algumas palavras, mas basicamente, humildade, não é? Acho que na maioria das Bíblias está humildade. Simplicidade. Essa é a grande característica de Jesus. Alguém poderia ler Mateus 11, 29? Porque é claro que Paulo e a comunidade de Paulo tinha Jesus Cristo como centro. Então as referências é sempre a Jesus. Se chama para nós sermos humildes, é porque Jesus Cristo também foi. E nesse texto, Mateus 11, 29, de uma forma bastante explícita, o que diz? Essa é uma das frases que eu mais gosto da Bíblia, né? Não traz uma paz assim, sobretudo no final de um dia cansado, né? Ou quando a gente está vivendo alguma crise, algum problema sério. Jesus que vem dizer, vinde a mim vocês que estão cansados e fatigados. E às vezes a gente acha que o nosso jugo é tão pesado, né? A nossa carga é mais pesada do que a do vizinho, do que a dos outros, né? E Jesus, com a sensibilidade dele, ele percebia isso. E vai dizer, porque eu sou, é humilde que está na Bíblia de vocês? Manso e humilde.
Por isso que na carta aos Efésios, aqui no versículo 2, volta essas mesmas palavras, até no grego, né? Tem a mesma palavra. Sejam sempre humildes, mansos, bem-educados. Nas bem-aventuranças também, quando Jesus diz, né? Bem-aventurados os mansos, porque, eu não lembro agora de cor, mas ele fala bem-aventurados os mansos, receberão o reino de Deus, coisa assim. Fala dos pobres em espírito, que no fundo também é a humildade. Essa é a marca do cristão, do seguidor de Jesus. E são essas atitudes que a gente vai quebrando o muro, porque a arrogância e o orgulho, ele cria barreira, né? Quando a gente acha que uma pessoa é arrogante, ela pode até não ser, a gente tem dificuldade de chegar próximo para conversar. E o que é fazer pastoral? É se colocar no mesmo nível das pessoas. Jesus, ele se abaixou. Tem um hino, né, da carta aos Filipenses que diz assim, a gente conhece bem, Jesus, que era de condição divina, estava lá, né, no alto, ele se abaixou para se fazer igual a um de nós, e mesmo no meio de nós, ele se abaixou mais ainda e se tornou escravo, servo. Aqui está a raiz do cristianismo. E a gente vê também quando a mãe dos filhos de Zebedeu vai dizer para Jesus, Jesus, arruma uma boquinha ali coloca um cargo importante, meus filhos. Jesus fala, né? Entre os poderosos é assim, entre vocês, quem quiser ser importante, tem que ser o servidor, e o servidor dos mais humildes. Então, essa é a essência da espiritualidade cristã, a humildade. Um dia eu li não sei aonde, que fala assim, que a palavra humildade vem da onde? Quem que é bom aí de português? De humus, né? Que significa terra. Eu nunca tinha atinado essa questão, né? Nós fomos feitos de barro, né? Acontece que nós somos também meio filho de Adão, né? Sempre a gente, eu sou assim, mas eu gostaria, né? Um complexo de querer ser melhor. Eu gostaria de ser elogiado, eu gostaria de ser, né? Capa de revista, sei lá o quê. Mas essa simplicidade, ela é uma riqueza grande porque nos aproxima das pessoas. E a simplicidade é que faz com que a gente quebre as barreiras, né? Quebre os muros, as cercas. E também a palavra mansidão, né? E tem uma terceira palavra aqui, como é que está na Bíblia de vocês? Humildade, mansidão e longanimidade. Essa é uma palavra meio requintada, né? A Bíblia tem umas palavras assim, fazendo um parênteses, uma vez eu tenho uma palavra, numa leitura aí do Antigo Testamento, como é que é? Opróbrio, né? Uma vez eu celebrei umas 5 missas naquele final, nenhum leitor conseguiu falar, coloca vergonha, né? Mas vamos voltar aqui à longanimidade. É uma palavra, eu vi alguns sinônimos, né? Fala também a paciência, a virtude, é um grande sentimento. Longanimidade também, ela significa, você tem um grande ânima, né? Ânima e longa é uma coisa grande, uma alma grande. Como diz o ditado, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu coloquei aqui também no comentário
hoje se fala muito de inteligência emocional, alguém que tem o controle das coisas, né? Algumas traduções falam de paciência. Esperar o tempo suficiente para expressar a raiva, não ter pavio curto. Tem gente que está assim quando você, coloca fio desencapado, né? Qualquer coisa. Então, esse sentimento, dominar os sentimentos. Como que é importante a gente ter essa atitude. Não já sair no tapa, né? E é claro, a gente vê que Jesus Cristo, ele não só falou isso, ele viveu isso. Quantas oportunidades, né, na Bíblia ele poderia ter levantado a voz, ter ficado na conversa com as pessoas, sobretudo com os pecadores. Ele tinha essa paciência que todos nós pedimos a Deus. E termina o versículo 2, suportando uns aos outros. Não sei se a Bíblia de vocês está suportando. Com amor. Não é para suportar com raiva não, né? Com amor. O amor, como diz São Paulo, ele tudo suporta, né? Veja, então, vai se construindo ao longo do texto elementos para a gente viver, mas o objetivo é sempre quebrar os muros que nos separam, né? Nos aproximar das pessoas. Depois, no versículo 3, façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Sem o Espírito Santo fica difícil de haver união, né? Aqui a gente tem que fazer referência a Pentecostes. Cada um falava uma língua, eram pessoas de culturas diferentes. Quando a gente lê o texto de Pentecostes nos Atos dos Apóstolos, eram tanto povos, né? Uns povos assim que até é difícil para a gente pronunciar. Mas é justamente essa diversidade, né, que nos leva a nos entender. Se não for o Espírito Santo, cada um vai pensar só em si e falar a sua língua. Se diz, né, que Espírito Santo, Pentecostes, é um novo Babel. Lembra da Torre de Babel, que eles começaram a construir e não se entenderam, né? E houve a gente podia até ler o texto se a gente tivesse tempo, que fazendo essas referências. Então, por isso é que se diz no versículo 4, aliás no 3, por a união que o Espírito Santo dá. Depois no versículo 4 e 5, fala que essa igreja é um só corpo, um só Espírito, uma esperança, a qual Deus chamou vocês. No versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então a nossa igreja, eu acho que é no Evangelho de São João que fala que o Pai, a oração de Jesus no capítulo 17, que meus filhos se tornem um, né? Assim como eu e o Pai somos um. Aqui vem a festa da Trindade, né? O grande mistério da Trindade. São 3 pessoas num só Deus, né? Uma unidade perfeita no amor. É difícil para a gente entender a Santíssima Trindade. Santo Agostinho acho que não conseguia entender. Tem aquelas histórias do menino lá que jogava, tentando tirar água do mar. Mas é de uma beleza, de uma profundidade, né? Porque quando há um amor intenso, se torna um só. Assim como a beleza da teologia do matrimônio, né? Uma só carne, né? São 2 pessoas.
E também a comunidade, em Atos dos Apóstolos, vai falar, eles eram um só coração e uma só alma. E no versículo 6, há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Portanto, a carta faz questão de dizer que há um só Deus, porque lá no Império Romano tinha muitos deuses, né? Mas a carta vai enfatizar. Não tem o Deus dos pagãos e o Deus dos cristãos, né? A carta faz questão de dizer no ambiente do Império Romano que Deus é único e que por isso nós devemos ser um só povo. Aqui reforça também uma palavra muito importante para a igreja, que é a questão do ecumenismo, o diálogo com as igrejas. Eu estava vendo hoje, fazendo referência, o Papa foi lá na Mongólia, né? A gente falava ontem que só tem 1.500 católicos, mas ele fez um encontro com todos os líderes religiosos da Mongólia. E eram muitos, cada um tinha 2 ou 3 minutos para falar, né? De várias igrejas e várias religiões. A diversidade. Toda religião é importante. Nós não podemos dizer, porque nós somos católicos, que só a nossa salva, né? O Espírito Santo, ele age no mundo todo. Vamos continuar aqui. O versículo 7, agora a partir do versículo 7, 8, 9, fala da diversidade dos ministérios. No versículo 7 fala, porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo nos deu. Eu lendo aqui, acho que seria interessante a gente ler, que é fundamental para a gente trabalhar o tema da unidade, 1 Coríntios 12, vamos dar um pulinho lá? É vizinho aqui, né? Nós temos o Efésios, se voltar um pouco, nós temos, acho que é quase parede e meia, tem livro que é parede e meia, né? Quem que são os parede e meia do Efésio? Antes tem os Gálatas, depois tem 2 Coríntios, 1 Coríntios 12, é aquele famoso texto em que Paulo compara a igreja com um corpo. Um Coríntios 12, os dons do Espírito, fala lá no versículo 1, propósito dos dons do Espírito, irmão, quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastado para os ídolos mudos. Isto é, eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito Santo diz, anátema seja Jesus, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser no Espírito. Mas o que eu queria destacar mesmo, é do versículo 14 em diante, só para a gente recordar, que todos nós já vimos esse texto, sobre a parábola do corpo. Alguém poderia ler do capítulo 12, do 14 até o 26. Quem vai ler? Você vai ler. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mão, eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, olho,
eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão: não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, e aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos de maior honra, e nossos membros, que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que são decentes não precisam de tais cuidados, mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual solicitude uns com os outros. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado. São Paulo era fera, né? Ele conseguiu numa parábola, numa imagem, descrever a vida da igreja e a diversidade, né, de uma forma muito realista, profunda e motivadora. Todos os membros são importantes. Veja como ele destaca, né? Não tem um mais importante que o outro. E se um sofre, todos deveriam sofrer. Eu digo todos deveriam, porque no corpo nosso sofre, né? A unha, ela é uma coisa descartável, mas uma unha encravada, né? Você passa a noite inteira. Não é porque está lá no pé. Aliás, qualquer dorzinha. Essa sintonia do corpo é que deveria haver entre nós. Cada parte do corpo é diferente, mas tem a sua importância. Todos são importantes. O grande segredo, a gente, às vezes quando eu estou celebrando a missa num lugar que a igreja está cheia, eu falei, gente, como dar uma função, um ministério para cada pessoa? E muitas vezes as pessoas não assumem porque nós, padres, lideranças, não damos oportunidade. É algo que a gente tem que refletir, que todos são importantes. Uma vez aconteceu um fato na comunidade que eu trabalhava, uma moça muito simples, até fiz o casamento dela. Depois um dia, ela morava na zona rural, ela veio e estava assim meio sem jeito e falou que ela queria ser madrinha. Eu falei, mas qual o problema? Você pode ser madrinha. Você... Falou, não, é que agora eu estou frequentando uma igreja evangélica. Eu falei, é. Aí eu perguntei, por quê? Ele falou, porque eu fui um dia lá e já me deram uma tarefa numa igreja evangélica. E ia sempre na nossa igreja lá, e por ser uma pessoa muito simples, humilde, aquilo me alertou, né? Às vezes a gente não vê a importância de cada pessoa, né? E isso é a igreja, né? Isso é a igreja, é quando a gente vai, todo mundo é importante. É como a parábola do tijolo, né? O alicerce da igreja é Jesus Cristo. A pedra angular é Jesus Cristo, mas os tijolinhos somos nós, né? E se a gente tira um tijolo dali, todo mundo vai entrar vento, né? Todo tijolo é importante. A gente precisa trabalhar muito essa teologia
eclesiologia do corpo. E que vamos voltar para a carta aos Efésios. Então, no capítulo 7, 8, ele vai dizer, né? Cada um recebeu um dom especial. Cada um é único. Depois, no versículo 10, assim, quem desceu, ele diz, né, que Jesus desceu e subiu. Quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros ainda para pastores e mestres da igreja. Aqui fala alguns dos dons, mas tem outros textos de outras cartas paulinas que vai enumerar uma infinidade de dons. Aqui fala mais os dons de coordenação da comunidade. Mas são dons, né? Ninguém pode ser cabeça. O problema é quando a gente quer ser cabeça, né? A gente acha que como é que se diz? Todos somos importantes, mas ninguém é imprescindível. Às vezes a gente está numa comunidade, você sai e a comunidade continua. A cabeça é sempre Jesus Cristo. No versículo 12 fala, ele fez isso para aperfeiçoar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Eu grifei essa palavra aperfeiçoar, que na palavra grega fala que é o ajuste, que permite com que as partes trabalhem juntas. Seria equipar, ajustar. Aqui é uma comparação meio da engrenagem, né? O motor tem que... Aqui já a gente poderia trazer para os nossos dias a imagem de um motor. Se não tiver bem engrenado, né, não funciona essa ligação. E o azeite, o óleo do motor da igreja é o Espírito Santo, né? É a simplicidade, é a humildade. As coisas vão, né? Às vezes você vai numa comunidade, você percebe, já no primeiro momento, se a coisa está engrenada ou se não está. Versículo 13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso pleno conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos, o que nós vamos ser aí? Pessoas maduras. Como é que está na Bíblia de vocês? Também? Porque tem alguma Bíblia que está um pouquinho diferente. De homens a estatura da maturidade de Cristo, né? A altura de Cristo. Então aqui vai revelando que quando a gente entra nessa coesão, vamos dizer assim, em comunidade, a gente cresce. E fala aqui também de conhecimento. A palavra grega que aqui fala conhecimento, não é um conhecimento qualquer. Até tem um comentarista de um texto bíblico de Efésios que ele fala assim, isso é um super conhecimento, porque a gente ir além do que é o conhecimento normal. Quando você enxerga, às vezes, numa pessoa bem simples, bem humilde, capacidade, não é qualquer um que consegue enxergar isso, né? Fazendo uma comparação com o futebol, não sei se alguém gosta de futebol, tem uma profissão no futebol que chama assim olheiro, né?
São aquelas pessoas que vão para o interior, ele vai assistir uma pelada lá de meninos, ele tem que captar alguém que tem o dom, né? Eu diria que nós também deveremos ter o dom de olheiro, de perceber que em cada pessoa tem um dom, né? O que aquela pessoa pode ajudar, né? Isso que é um verdadeiro conhecimento, né? O anticonhecimento é quando você só bota defeito e fala, esse povo aqui do São Benedito não está com nada, né? A gente vai botando defeito nas coisas, né? E isso é conhecimento, como dizia o evangelho de domingo passado, é pensar igual aos homens e não a Deus, né? Lembra do evangelho do domingo passado? Jesus deu uma boa chacoalhada no Pedro, né? E chamou ele de Satanás. Porque você está pensando só nos seus interesses. O conhecimento de Deus é ir além. E além das aparências, além daquilo que a sociedade diz, né? Porque Deus faz assim. Vocês já repararam na Bíblia que quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe o mais fraco, né? Alguém pode citar um exemplo aí quando Deus escolhe alguém que aparentemente não tem muita importância? Davi, né? Era o caçula, um ruivinho lá, diz que ele é meio feinho, né, e tal. Fala que era ruivo, não sei. Mas Davi, e praticamente quase todos, né? E Pedro também, né? E ele não sabia pescar direito, né? Porque uma vez ele falou, vai lá, ele pescou a noite inteira, não pescou nada, Jesus falou, você tem que ir mais para lá. Aí ele foi, né? Jesus é que teve que dar uma orientação, nem pescador direito ele era, né? E assim, né? Quando às vezes a gente tem problema na Igreja Católica, e não falta problema, Moisés também era gago, né? Tinha medo de falar lá com, não sei se é a gagueira de medo, porque as pessoas quando ficam... Deus falou, vai libertar o povo, vai falar com o faraó. Ele falou, Senhor, eu sou gago. E falou outras coisas também, né? Aí Deus falou, você é gago, mas seu primo não é. Leva Arão, né? Pede ajuda. Sempre, isso que é sabedoria, é você enfrentar situações difíceis e superar. Isso que é um super conhecimento, ir além, né? Às vezes na vida da gente também, a gente olha, e agora eu não tenho saída, seja pessoal, familiar, enfim, e de repente a gente consegue, com oração, com conversa, com paciência, consegue encontrar. Portanto, destacando aqui no versículo 13, né, quando fala, chegarmos à nossa fé e ao nosso pleno conhecimento do Filho de Deus. Assim nós seremos pessoas maduras, pessoas completas. Essa palavra maturidade, ela é muito importante, né? O que mais estraga a vida chama-se imaturidade. E a maturidade a partir de Jesus Cristo, né? A maturidade daquele homem que tinha paciência, que ouvia, que visitava as pessoas. Como é que é o canto do Padre Zezinho? Como é que é aquele que fala? Um certo dia, e vai, né? A gente sabe decor. Ele fala, né, desse... Quem era Jesus de Nazaré? Me toca muito aquela cena quando trazem a mulher para ser apedrejada, uma grande injustiça, e Jesus senta ali e começa a escrever, né? Mas depois ele fala a coisa certa na hora certa, né? Isso é pessoa madura.
então não seremos mais como crianças. O versículo 13 fala de maturidade e o 14 faz um alerta: não vamos ser mais como criança, arrastado pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas, né? Tem gente que se deixa levar por qualquer coisa, né? Você ouviu falar lá, falaram alguma coisa, mas quem que falou? Calma, né? Naquela época tinha muitas doutrinas que mexia com a cabeça das pessoas. E hoje continua aparecendo, né? Às vezes as pessoas chegam com: você viu, Frei Marcos, aquele vídeo? Eu falei: mas quem que mandou? Ah, mandaram. Mas quem que mandou? Ah, mandaram lá. Eu falei: rapaz, mas se a gente pegar qualquer coisinha, ainda mais hoje com a internet, já fica fazer né? É na onda do vento, né? Porque se eu for ficar dando bola para isso, a gente pode dizer tudo, né? Nós temos que ter um alimento sólido, né, na nossa fé, que é Jesus Cristo. Tudo que vem, seja da Bíblia, a gente tem que botar a seguinte pergunta: o que Jesus Cristo faria? Assim como, por exemplo, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é um pouco complicado, né? Porque às vezes as pessoas pegam lá uma frase, mas o Antigo Testamento foi completado por Jesus. Um exemplo bem banal, que a gente até comentou ontem: pode comer carne de porco ou não pode? Está lá na Bíblia que não pode comer carne de porco. E vai por aí afora, né? Aí tem coisa mais séria. Você tem direito de revidar a morte de um amigo? Está lá no Antigo Testamento, dente por dente, olho por olho. E vai por aí afora. A mulher tem que ser submissa ao homem. Está lá que Salomão tinha 800 mulheres, né? Tinha, acho que era por aí. Então é claro que se você pega uma frase, né, isolada do contexto, dizia um professor meu de Bíblia, com a Bíblia a gente pode justificar tudo, né? Até que Deus não existe, porque está escrito lá: Deus não existe, vírgula, assim dizem os insensatos, né? Se você tira daquele contexto, está escrito, ó, Deus não existe. Mas o critério é Jesus Cristo. O que Jesus Cristo falou? Por exemplo, da questão do machismo. Depois nós podemos até ver, no capítulo 5 aqui vai falar, né? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Agora, depois fala também: marido, amem suas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Mas às vezes a pessoa só pega o que interessa, né? Jesus Cristo, ele deu exemplo, né, de respeito às mulheres, numa sociedade terrivelmente machista, né? Na época de Jesus, o homem podia ter quantas mulheres quisesse, mas Jesus fala, né, além dele falar da importância do respeito do homem para a mulher, ele, por exemplo, quando ele vai lá na Samaritana pedir água no poço, o fato dele chegar lá, conversar com uma mulher que já tinha tido 7 maridos, com todo aquele respeito, isso era coisa raríssima, ou impensável, né? Então, as atitudes de Jesus é que é o nosso ponto de referência. É isto. Eu vou passar agora para a segunda parte. Alguém poderia puxar um canto aí para a gente... Vamos ficar em pé para um canto da Bíblia. Quem que é cantor aí, o cantor? Puxa um canto aí. Seu filho
Jesus está vivo? Está no meio de nós, né? Vamos continuar agora com o caminho da reconciliação. Eu até tirei de um livro, comentário, fala assim: uma boa conversa gera uma conversão. Vamos repetir? Seria esse bloco do versículo 23 ao 32, fala muito da palavra. A palavra, ela constrói ponte, mas pode construir muros, dependendo do jeito que a gente utiliza. Não tem coisa para dar mais confusão, né, na vida da gente, são as palavras. Mas a palavra também, ela aproxima. Então esse bloco aqui, ele é muito interessante. Vamos pegar do versículo 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Bonito, né? Não sei como é que está na Bíblia de vocês, o versículo 23. Como é que... Renovar. Então aqui, por isso que é conversão, renovar, né? Os sentimentos da nossa alma, aquilo que está dentro de nós. E eu destaquei essas duas palavras, porque no texto grego fala do coração e da mente, né? O coração revela os sentimentos. Como dizem Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tenham os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Essa questão do sentimento, ela é complicada, não é? A gente tem que trabalhar muito os sentimentos. Depois aqui vai vir outros tipos de sentimento, né? Raiva e outras coisas. E é claro, tem momento da vida que a gente tem sentimentos difíceis. Mas aqui fala, renovem, trabalhem, conversem, desabafem, tire férias, faça alguma coisa. Eu, no momento da minha vida, já de padre, eu falei, eu vou procurar uma psicóloga, né? Com muito medo, mas fui. Deveria ter ido antes, mas eu falei, porque ninguém merece a gente tratar mal as pessoas, ou às vezes não é tratar mal, às vezes é um desgaste, né? Hoje até os psicólogos criaram uma doença muito típica de padre, chama burnout. É um esgotamento, né? Um esgotamento. Tanta coisa. Não. Como diz o Papa Francisco, a gente tem que trabalhar a alegria. Tanto é que a maioria dos documentos do Papa fala de alegria. Conhece aquele documento dele? A alegria do Evangelho, né? E ele sempre bate nessa tecla, que é muito importante. Então a gente tem que renovar o sentimento. Se o sentimento não está bom, isso acontece com todo mundo, eu vou trabalhar, né? Mas não preciso culpar os outros, né? Vou fazer o que é possível. Como é que diz? Vai pescar, né? Está nervoso. E renovar a mente também, as ideias. O que eu estou lendo, né? Além de ler a Bíblia, ler leituras boas, ter boas conversas. Quem são as pessoas que fazem minha cabeça? Quem são meus verdadeiros amigos, que eu realmente levo em consideração? E lá no versículo 24 diz assim, vistam-se com, fala do homem novo, mas seria uma nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então pede para a gente ser uma nova criatura, né? A partir do projeto de Deus.
Agora a coisa começa a apertar. O que diz o versículo 25 para a gente? O que nós não podemos fazer? A mentira. Fale a verdade cada um para o seu próximo. Por quê? Porque todos nós somos. Veja, uma coisa muito simples, mas uma coisa muito importante, né? As coisas importantes são coisas simples. Não mintam mais. Como é que é o nosso tipo de conversa? Depois eu já vou pular aqui para o versículo 29. O que diz o versículo 29? Não digam palavras. Isso, palavras edificantes. E no começo fala, não usem palavras má. Eu estava olhando, no grego fala, desculpa a palavra, mas é a expressão que fala, não use palavras podres, que está fedendo, né? Exatamente a palavra grega que usa. Aí a Bíblia deu uma ajeitada, a palavra má, né? Para não ficar muito... Mas a gente poderia dizer tantas palavras que às vezes a gente diz também, que não edificam, infrutíferas, né? A questão das fofocas. Então, o trabalhar a palavra é uma conversão. O que você diz, a maneira como se diz. Tem uma historinha, a gente vai ler agora, eu acho que você já conhece, mas ela é interessante, no final ali, vai abaixando, nós vamos ler junto. É a história das 3 peneiras, você já conhece? Essa é antiga, porque desde novo, desde quando eu era novo, já ouvi essa história, faz tempo. Vamos ler junto, está meio pequeno ali. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava do seu interesse. Espera um momento, disse Sócrates, antes de contar-me, quero saber se fizesse passar essa informação pelas 3 peneiras, vocês. Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? A segunda peneira é a da bondade. Com certeza, deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu: a terceira peneira é da utilidade. Pensaste bem, se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não tem certeza que é verdadeiro, não é coisa boa, não é coisa útil, então é melhor que os guarde apenas para ti. Essa é a historinha das 3 peneiras. É muito simples, né? Normalmente a gente conta na catequese, né? Quando eu dava aula no 2º grau, também de vez em quando eu contava essa história. Mas é de uma profundidade, não sei quem inventou essa história, né? Porque quando eu vou dizer uma coisa, será que é verdadeiro, né? Não tem aquela história, olha, eu ouvi dizer, né? E vocês já repararam que às vezes a gente fala assim com um brilho, né? Eu tenho uma novidade para dizer para você, né? Não tem isso? A gente fala porque parece que eu falando mal dos outros, né? Eu tô santinho, né? Eu não é.
Não é eu que... E aí a segunda coisa, é uma coisa boa, né? É uma coisa boa que eu vou dizer. Tudo isso está muito no contexto aqui de Efésios, né? Porque isso é que vai criando divisão, né? E depois, é uma coisa útil, eu vou ajudar aquela pessoa. Ao mesmo tempo, vai ser o evangelho do domingo que vem. Muito interessante nessa linha também. Mateus capítulo 18. Jesus fala, quando teu irmão fez alguma coisa contra você, você pega e começa a falar mal dele, é isso? Pega, bota no WhatsApp, né? O que ele fala? Chame em particular, a sós, e converse. Jesus realmente era um grande psicólogo, né? Mas às vezes não é fácil, né? A gente falar a verdade para as pessoas. Aí Jesus fala, se não tem clima para você falar, chame uma outra pessoa. 2 ou 3 testemunhas, ele fala lá, né? E converse. Mas Jesus fala, tente ganhar o seu irmão. Olha a sabedoria de Jesus, né? Use a palavra para criar ponte, para se aproximar, e a gente usa, a maioria das vezes, para tacar fogo na ponte, né? E não quer nem saber. Lá fala, né, no Evangelho, depois de toda a tentativa, se não der certo, aí entrega para Deus, aí considera ele como um pecador e um cobrador de impostos, né? Quer dizer, não fazer o quê? Você já fez o que tinha que fazer, mas também não precisa ficar falando mal. Então, essas atitudes são muito importantes, né, Então, aqui a gente vê nesse texto de Efésios a fórmula. Voltamos sempre àquela imagem, a fórmula para quebrar os muros. Aqui tem também umas frases interessantes. Versículo 27, o que diz? Não dê lugar ao demônio, não dê oportunidade ao demônio ou ao diabo, sei lá o que, tentar vocês. Tem que ficar esperto. Jesus foi tentado, não foi? Lá, 40 dias. Interessante que eu vi essa reflexão, ele nunca responde. O diabo fala uma coisa, Jesus fala, mas a palavra de Deus, né, não cair na lábia. Às vezes a gente quer responder tudo, né? A gente quer justificar tudo. Não. Tenta trazer uma palavra de Deus, né, no contexto das conversas, ou pelo menos aquilo que o Espírito sugere para você. Mas também, no versículo 30, fala o seguinte, não façam com que o Espírito de Deus fique triste. Eu achei interessante essa expressão. Não deixe o Espírito de Deus triste. Com o diabo não deu oportunidade, mas com o Espírito Santo não deixa ele triste, porque quando a gente se fecha, ele vai ficar triste. Fala, eu bati na porta lá do Frei Marcos, ele não me abriu, né? Tem que abrir o coração. Isso é transformação, porque às vezes a gente acha que somos nós que vamos nos converter. Não tem jeito, né? A gente tem que, como é que diz aquele canto? Deixa a luz do céu entrar, né? Deixa a luz do céu entrar. No versículo 28, fala bem concreto. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar e a viver honestamente para você poder ajudar os pobres. Veja essa preocupação com a comunidade. E no versículo 31...
que a gente tem que abandonar? Fala aqui de pelo menos 6 coisas. A gente poderia fazer um teste assim, cada um no seu íntimo, falar assim, dessas 6, o que está mais pegando no meu pé, né? Amargura, ódio, raiva, gritaria, insulto, né? Amargura, tem gente que é azeda, né? Aqui fala, é a acidez do veneno, a palavra grega. Está sempre com cara de vinagre. Está certo que a vida tem dias que é amarga, mas não todo dia. Agora, a segunda é muito forte. Ódio é uma explosão raivosa, né? Aqui já perdeu o controle. E acontece. E aqui já estamos no campo patológico, né? O ódio é uma coisa. A raiva é um grau mais acessível, mas se você vai deixando, ou a gente fica doente ou deixa os outros doentes. Tem que cuidar. E isso acontece com todo mundo. Não é que a gente vai dizer, não, isso é só com os pecadores, isso é próprio do ser humano, é uma coisa muito humana, né? Fala também de gritarias. Gritar, né? Tem gente que quer ganhar no grito, né? E levanta a voz, e não escuta, né? Um começa a falar, não terminou de falar, o outro já... Tem gente que tem medo também do silêncio. Fala aqui de insultos, no texto grego fala de blasfêmia, né? Que seria demorar para dizer o certo. É interessante, o texto grego é não tomar posição diante de uma coisa que a gente deveria falar. É um medo. Ou deixar que os outros falem mal. É uma atitude um pouco nessa linha. A gente tem que ter coragem, às vezes, também, de cortar certas coisas, né? E depois fala da maldade. Tem gente que só pensa mal, né? Só julga, sempre com coisas negativas. E no versículo 32, que é o último desse bloco, fala assim, pelo contrário, o que vocês têm que ser? Que fala 3 coisas. Isso. Sejam bondosos. Aqui falava também o comentário, é uma bondade com ser gentil, né? Essa docilidade no trato, né? O Papa fala muito as características de Deus. Quais são as características? Agora me deu um branco. Mas ele fala a misericórdia, a proximidade e a ternura. Até ele fala em italiano, a tenerezza, né? A tenerezza de Deus. Bonita essa palavra ternura, né? A sensibilidade, isso faz um bem danado, né? Essa capacidade de ser bom e ser gentil ao mesmo tempo. Compassivo, sentir por dentro o sentimento de solidariedade com o sofrimento do irmão. Fala também ser atencioso
e depois conclui com o perdão. Quantas vezes eu devo perdoar o próximo? Pedro quis dar uma de bom, né? Até 7 vezes, Senhor? 70 vezes 7, que é o grande desafio. Veja a questão da guerra lá na Rússia e na Ucrânia, né? Como é difícil, depois que começa a guerra, quando vai parar isso? Não existe falar em perdoar. Todo mundo tem que ter razão, ainda mais quando milhões estão em jogo. Às vezes por uma coisinha de nada é difícil o perdão, imagina. É um desafio, mas às vezes até entre nós, né, o perdão é algo que não é fácil. Uma vez eu li um livro que diz assim, o perdão não é a 2, tem que ser a 3. Eu, a outra pessoa e Deus. Né? Quem perdoa não sou eu, né? É Deus que perdoa. Porque tem coisa que é muito difícil para a gente perdoar, esquecer jamais. Mas não sou eu que perdoo, é Deus que está perdoando. Eu simplesmente estou dizendo, né, que eu coloco nas mãos de Deus. Bem, ficou então esse aperitivo da carta, e só para a gente sentir o gosto. O gosto foi bom? Foi gosto do quê? Não foi de amargura não, né? Então a gente vai concluindo o nosso encontro, agradecendo a Deus a presença de cada uma de vocês. Vamos ficar em pé para a gente... E fica então como proposta, né? Cada um puder ler. Tem na internet muito material, seja no YouTube, tem, né? E quem sabe fica como projeto, cada um tentar na sua pastoral, no seu grupo, com os vizinhos, na família, fazer algum momento de leitura de Efésios, né? Dentro da possibilidade de cada um. E, claro, cada um lendo a carta toda. Né? Então, que a gente possa crescer nesse compromisso de ser igreja. Para concluir, quem poderia dizer uma palavra ou uma expressão assim que ficou muita coisa, cara, mas que chama atenção, que brota de Efésios? Algumas pessoas dizem em voz alta. Unidade. Humildade. Maturidade de Jesus. Renovação. Só nessas palavras, né? Já temos aí um projeto de vida, e eu concluo quando fala de renovação, de conversão. Nas coisas pequenas, me tocou muito também, além dessas que vocês já disseram, a palavra, né? Dizer a palavra como uma maneira de superar tanta divisão, tanto mal-estar, né? A palavra constrói. Por isso que Jesus, ele é a palavra, né? Ele é o verbo de Deus. Nós só queríamos agradecer, né, ao Frei Marcos pela disponibilidade, pelo carinho,
por todo esse empenho em estar junto conosco aqui para dar essa formação para a gente. Foi muito proveitosa, frutuosa, e assim, nós queremos dizer que ficou com um gostinho de quero mais. Então, nós agradecemos muito por tudo aquilo que o senhor se dispôs a estar aqui. E a gente queria, assim, que o senhor recebesse, assim, só um pequeno mimo da nossa paróquia, e que a nossa comunidade espera que o senhor retorne aqui para... Então, muito obrigada, Padre. Que Deus o abençoe, Nossa Senhora o proteja sempre. Amém. São frutos que sejam símbolo dos frutos desse encontro, frutos de doce, saborosos e que nos faz bem, né? A gente deseja então que vocês continuem nessa caminhada e quem mais aprendeu fui eu, porque falando de comunidade, foi muito bom a gente perceber uma comunidade viva, né? Não só de formação, mas também de missão, né? A gente já pôde até fazer uma missão junto, e é isso que é comunidade, a gente está junto. Muito obrigado então pela oportunidade, Padre Adriano e comunidade. O Senhor esteja convosco. Que o nosso Deus que enviou Jesus Cristo para nos tornar novas criaturas no amor, na compreensão, no carinho, que Ele abençoe a todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa noite, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.